Hotel Renascença em São Paulo, com duas convidadas especiais, acabaram de palestrar aqui no palco principal. Marcela Arruda, secretária de Gestão de São Paulo. Vocês vão bater também no microfone, por favor. Tá? Eu já bati umas 20 vezes hoje. Boa tarde, muito bem-vinda. Bem-vinda também Camila Murta, uma especialista no assunto inovação, né? E lidera o setor de compras da Associação Brasileira das Empresas de Software, que é onde nasceu o problema ou essa questão. É muito difícil inovar para o poder público? É um desafio, não difícil, porque hoje em dia a gente está vendo como uma necessidade, né? Eu costumo dizer que é quando você vai inovar, não se você vai inovar, porque todo mundo em algum momento vai praticar alguma inovação por necessidade, né? A gente sempre vai pela dor ou pelo amor, então por dor ou por amor você vai acabar inovando, seja porque a gente está vivendo uma era de transformação digital, seja porque a gente está com uma sociedade mais conectada, mais exigente e que está buscando prestações de serviços mais personalizados, seja também porque a gente está com gestores públicos com mais propósito e querendo atender todas essas demandas da população. E, infelizmente não. E a grande resposta para tudo isso são a prestação de serviços digitais, né, com uso de recursos digitais. Por quê? Porque traz mais eficiência, traz agilidade, traz uma redução de custo, você consegue ter parametrizações, você consegue ter uma grande base de dados com analíticos ali no uso desses dados e você consegue trazer isso como até insights para o gestor, para que ele saiba como melhor se posicionar frente ao volume de dados com que ele hoje em dia lida, né? E antigamente, quando estava tudo no papel, você não tinha todos esses dados tão estruturados e muitas vezes você não tinha nem a noção de tudo que você tinha nas mãos, numa pasta, né? Coordenando. Agora, a inovação ela acaba virando, então, uma necessidade, né? E na sua área, que é de gestão pública, de uma cidade que é um país, né? O orçamento de São Paulo é maior do que o de alguns países da América Latina, né? Maior do que quase todas as outras, maior do que quase todos os estados do Brasil. O seu desafio foi muito grande também, principalmente na questão de compras públicas, com alteração de legislação, portais de compras. Marcela, como é que você passou por essa tempestade, né? E isso caiu praticamente no seu colo, né? Aconteceu tudo de uma vez, logo depois da pandemia, uma adaptação que teve que ser muito rápida. Se não fosse a tecnologia, o que seria? Exatamente, Fábio. Primeiro, obrigada por estar aqui batendo esse papo com você e ao lado da Camila, é muito bom. Estou honrada de estar ao lado de vocês hoje para falar de um tema que é tão importante. A cidade de São Paulo, ela tem inovado já há um tempo e complementando o que a Camila disse na perspectiva de inovação atrelada um pouco à tecnologia, a ferramentas que analisam dados, a cidade de São Paulo tem enfrentado problemas que são conhecidos, muitos que estão há muitos anos, com ações diferentes e também isto é inovar. Inovar nem sempre é você trazer aquilo que nunca existiu, mas você tratar com ações diferentes, problemas que já existem, mas as complexidades exigem também soluções que são diferentes daquelas antes pensadas. São Paulo tem uma secretaria de inovação, então hoje o tema de inovação ele não é mais dentro da Secretaria de Gestão, já foi no passado. Tem uma secretaria própria de inovação, esta voltada mais à inovação atrelada à tecnologia. Dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem um laboratório de inovação, o Lab 11, que inclusive é um transformador, está dentro da nossa escola de governo, a IMASP, e o Lab 11 tem trabalhado na transformação da cultura. A inovação, eu quero trazer num tema, numa perspectiva mais atual, a inovação através da transformação de cultura das pessoas, Fábio. Nós temos 134 mil servidores. Você falou do orçamento, é o terceiro maior orçamento do Brasil. Então, você precisa diariamente trabalhar com os problemas complexos, com a realidade do século XXI, com uma máquina pública que não pode parar, mas que não resiste o seu funcionamento com o uso das ferramentas antigas. Então, você faz isso atrelado, para dar certo, no exemplo de São Paulo, a um movimento que tem acontecido, que é investimento na capacitação dos servidores públicos, sem desprezar o apoio das parcerias privadas e dos parceiros que nos ajudam diariamente com as tecnologias e com a transformação de processos.
Nós temos uma Secretaria de Mudanças Climáticas. É a primeira prefeitura que tem uma secretaria, que implantou uma secretaria no Brasil. Isso também é inovação. Trabalhar os temas hoje da transformação digital atrelada à sustentabilidade. São temas parceiros hoje, a tecnologia e a sustentabilidade. A inovação com uma visão mais ampla do que a tecnologia e as ações sustentáveis para uma cidade melhor. E tudo isso com foco no cidadão, senão não faz sentido. Nas compras públicas, a inovação vem a partir de a compreensão de regulamentos próprios e lei nova, não ainda tão avançados como o marco legal da inovação, que já existe no Brasil há um tempo, mas não é muito bem implantado ainda nos municípios. Ele foi regulamentado? Na verdade, é um decreto de 2018, mas ele virou hype agora. Ele virou a sensação, porque ele está coordenando com os mecanismos que a 14133 trouxe. E como a Marcela estava falando, que é extremamente importante, o artigo 11 da 14133 traz como objetivo da licitação a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, por isso que inovação e sustentabilidade estão eles ali. casam. Esse arcabouço legal necessário para a gente inovar, ele não demora muito para sair do papel? Tem um exemplo. Nós, em São Paulo, vamos fazer o regulamento agora. Nós já temos práticas inovadoras, mas ainda não temos o contrato do Marco Legal de Inovação, que é o contrato de soluções públicas inovadoras. As contratações públicas de soluções inovadoras, elas traz ferramentas mais flexíveis, possibilidades, não ferramentas, mas possibilidades mais flexíveis. Mas imagina você, se a capital de São Paulo, que é avançada, em muitos eixos ainda não tem, muitos municípios não têm. Mas deixa eu te falar uma inovação. Algumas cidades já implantaram. E sabe aquela dificuldade, o problema existente? Porque essa dica é para aqueles municípios pequeninos, que às vezes não tem outras ferramentas a não ser os seus próprios humanos e pessoas, né, ali para lidar no dia a dia. Eu peguei um exemplo, vou falar de um exemplo muito recente. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele publica uma licitação para uma chamada de uma solução inovadora e ele traz a seguinte chamada: nós temos um problema, temos muitos desafios, não conseguimos resolver aqui internamente e nós queremos saber se tem algum fornecedor que tenha solução para esse problema. E aí ele continua, a linguagem é quase essa, tá? Muda um pouco, mas a linguagem é quase essa. Ele fala assim, olha, leia agora os critérios, leia agora quais são os nossos desafios de uma forma mais detalhada. Convidamos vocês a apresentarem soluções. Quem apresentou? Teve apresentação de solução? Este eu não acompanhei até o final, mas tem uma solução, um contrato mais, uma licitação mais recente, que é do TCU, que também é o mesmo convite. E isso que eu estou falando esse é o caminho. É o caminho. Esse é um caminho. Isso daí pode ser considerado um concurso, uma encomenda tecnológica, enfim, depende de como foi estruturado. Mas a grande questão é que, invariavelmente, a tecnologia ela avança num passo muito mais acelerado, exponencial, do que o que a gente consegue produzir de legislação. Do que as normas. Isso é fato. Mas foi o que eu comentei ali no palco. A gente, quando não tem a legislação, a gente se baseia numa construção de uma narrativa, na transparência e no arcabouço de principiológico. No direito, quando você não tem a regra, você vai para os princípios. Né? Exatamente para você poder justificar. Exato. Da administração pública. Está lá, está na Constituição. Exato. E para você poder ter um guia para justificar. Por exemplo, o credenciamento não estava na lei, mas ele existia como prática, ele foi aceito. Agora foi regulamentado o credenciamento. Faz sentido, mas ele não existia. Certo. Né? Era uma prática que as estatais tinham, mas ele não existia. E que algumas secretarias tentaram implantar, chegaram a implementar aqui em São Paulo em gestões passadas. Credenciamento já na é área uma de comunicação, discussão. por exemplo, isso foi já tinha isso. largamente feito. E agora está na 14 abertamente para a nossa paz do Senhor. Mas né, a gente, assim como a regulamentação do diálogo com o poder público, as consultas públicas aconteciam, mas elas eram veladas e necessárias, porque é uma construção academia, sociedade civil organizada e poder público para trazer a melhor solução para o cidadão. No final, estão todos coordenados. É isso que eu ia dizer, em cima do que você falou. As empresas perceberam isso já? Que é diferente você vender para o poder público do que você vender para outra empresa. Sem dúvida. As necessidades são diferentes. Você falava sobre isso lá dentro, né? Dando um toque e também uma bronca, um puxão de orelha nas empresas. Escuta, percebam que aqui é poder público, é diferente. É por aí. Isso dá certo, secretário?
Quando há compreensão, dá certo, né? O que eu falei no palco é algo que a gente presencia diariamente. As empresas têm produtos bons, soluções que são excelentes e que atendem no mundo privado com muita facilidade. Mas quando chega no público, eu tenho especificidades, eu tenho que cumprir exatamente o que está na lei. Se eu não tenho uma lei que me autoriza a utilizar tal método, muitas vezes eu não consigo avançar. Mas isso é impossível? Não, não é impossível. Talvez demore mais. Talvez eu tenha que ter lá da empresa a compreensão que o pacote para uma entrega daquela é muito maior, demanda o legislativo, demanda internamente, no caso do poder público, claro, o servidor público para compreender e trazer aquela entrega. Então, a gente tem hoje empresas excelentes, mas que não conhecem a linguagem do serviço público. Eu fui do privado, né? Estou na administração pública, conheço muito do privado. E a gente vê isso quando você já viveu nos dois mundos, como a Camila também, você tem essa facilidade da compreensão. Às vezes o produto é excelente, a fala é muito boa, mas não é aplicável. Então, quando você conhece a legislação, claro, é o conhecimento, mas a prática desta dinâmica e qual que é a dor. Sabe, a dor, Fábio, às vezes ela é muito menor do que parece. Ela é uma integração de um sistema. Só que aquele sistema a ser integrado é um sistema que está há 30 anos. E o servidor... Vivemos isso É o aqui em São Paulo, o legado. secretário O Luiz Felipe servidor vai falar sobre público, isso amanhã. exatamente. Então, assim, você avança em desafios. Fazer a implantação das novas regras de licitação nos fez passar por esse desafio de dizer para os servidores públicos e para os fornecedores que não utilizaríamos mais os sistemas existentes da gestão de licitação. Isso foi um impacto, isso não foi tão fácil. Uma mudança cultural. A gente fez uma mudança numa publicação de um decreto que é de dezembro de 2022 e que tem a sua vigência em fevereiro, e a gente fez uma outra mudança. Em março iniciou foi o lançamento do nosso novo diário oficial, Publique com um clique. O servidor agora, ele põe lá o documento, com um clique só ele publica. Antes a gente dependia de mandar para a Prodesp, não era nem dentro do município, a gente pagava a imprensa oficial, então é para o governo, tinha um custo alto por ano, hoje esse custo foi reduzido assim, muito, faço internamente, só que mais do que isso, eu tenho um diário oficial que ele traz uma memória que agora é desde 1892, digital para qualquer cidadão. Ele permite ao cidadão colocar, eu coloco os dados, o e-mail, e recebo isso no meu e-mail ou no meu celular. Só que para fazer essa virada de chave, Tribunal de Contas, a Câmara, foram muitas conversas para dizer que dava certo. Porque é esse mesmo diário, essa mesma plataforma que tem a ferramenta que antes constava do diário anterior, que mostra as licitações, que mostrava no formato antigo. Hoje não. Esta ferramenta já conversa com aquele sistema que é o sistema central da integração, já que estamos utilizando somente um sistema que é o Compras Gov, com o módulo Compras Contrato. Isso parece que foi muito fácil, mas não foi. Uma mudança de cultura, há resistências, há apegos pelo passado, né? Porque muita gente fala da inovação, mas poucas pessoas estão dispostas a passar por esse processo da inovação. As pessoas complicam a inovação, que teoricamente teria que ser simples. É que muda a zona né? de conforto, A né? zona de Isso é muito conforto. difícil, porque o que a Marcela está trazendo é uma maior transparência e está permitindo a participação efetiva social. E com o cidadão podendo participar, podendo de fato conhecer o que está acontecendo no município com, né, um acesso tão facilitado ao Diário Oficial, ele consegue não só reivindicar, mas também propor. Porque o gestor nem sempre sabe tudo, ele precisa dessa participação, ele precisa de feedbacks, ele precisa colher as informações para poder saber o que licitar, como licitar, qual é o melhor resultado, como mensurar esse resultado. Isso são insights válidos e necessários para o gestor. A gente tem, entre todos esses atores, dois que são importantes pela fiscalização, né, por terem essa obrigação de fiscalizar e de investigar também eventuais desvios. Ministério Público e Tribunais de Conta. Não dá para falar de São Paulo para o resto do Brasil, é a única cidade que tem um Tribunal de Contas próprio. Mas os Tribunais de Contas do Estado, da União, o Ministério Público dos estados e federais, eles já estão alinhados com essa necessidade de você dar o arcabouço legal, dar a segurança jurídica para que a inovação aconteça, para que a inovação flua? Olha, a minha percepção é que eles estão muito sensibilizados,
que estamos passando por um momento de transição, de mudança legislativa. Eles têm sim o papel de fiscalizar, mas eles estão muito imbuídos no papel de educar, de orientar, de serem a lanterna para mostrar para o gestor aonde ir. Então, eu acho que unir esforços com esses órgãos de controle é benéfico para qualquer órgão público, porque eles não devem ser temidos. Pelo contrário, né? Dar as mãos a esses órgãos é o que vai facilitar a boa gestão pública, porque se o gestor está buscando a eficiência, a transparência, né, a melhoria dos serviços, independente do que ele está contratando, inovação ou não, ele tendo como um aliado aos órgãos de controle, ele só tem a ganhar. Eu acho Se falar na segurança que dá para o próprio gestor. Exato, né? Exatamente. E assim, um comentário importante, como a Marcela estava falando sobre a entrega de produto que às vezes não é tão específico para aquele órgão. Na Amazon, a gente trabalha numa ferramenta que a gente chama de working backwards, né? Que seria de trás para frente. Nós temos mais de 200 serviços. Não dá para eu abrir meu catálogo e começar a explicar um a um que eu perdi já a atenção. Então, o que a gente faz? A gente primeiro entende a necessidade do cliente para depois dizer qual é a ferramenta que se adequa àquela necessidade. Então, por isso que a gente fala working backwards. A gente primeiro fazer o caminho contrário. Faz o caminho contrário, entende onde ele quer chegar, qual é o objetivo, qual é a métrica, onde você quer. E muitas vezes a gente chega numa seguinte situação: eu não sei o que eu quero. Eu tenho uma dor, mas eu não sei como que eu chego aqui. E aí a gente faz esse trabalho desenvolvendo junto com o cliente, dando proposições, sugestões. E se fizesse dessa forma, e se fizesse dessa outra forma, qual seria a sua visão, né, o seu objetivo maior, até ele conseguir visualizar o que de fato sugeriria o melhor caminho. E quem é que ajuda ele quando ele não sabe? É o cidadão. A estrada está aberta, secretária Marcela, ou seja, se todo mundo olhar para o mesmo lugar, é possível acelerar esse processo dentro das gestões? Muito. Se todos tiverem o foco no cidadão e na política pública, é possível melhorar muito. A Camila traz um ponto da visão que eu tenho, né, da necessidade do servidor público compreender, porque às vezes ele não sabe explicar qual que é a dor, porque diferente do privado, muitas vezes ele não teve oportunidade desse conhecimento, esse investimento, né? Que as empresas fazem muito, né? A AWS e outras fazem muito com seus funcionários. Quero retomar um ponto do Tribunal de Contas, né? É meu tema de estudo. Então, os tribunais de contas do Brasil hoje são instituições que têm um arcabouço de dados sobre gestão pública e sobre finanças e sobre o que dá certo e o não dá certo, que talvez não se compare a nenhuma outra instituição ou próprio organismo público no executivo. E eles têm ferramentas muito eficientes. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um índice de eficiência e gestão, dá nota aos municípios. O Tribunal de Contas da União tem muitas ferramentas, tem cursos. Então, eles avançaram. Não é correto dizer que não avançaram na compreensão do que é a inovação. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem, inclusive, agora o InovaCast, é um podcast de inovação para levar aos municípios mais conhecimento. O Tribunal de Contas do município também tem avançado muito. Então, agora falta a gente conversar com o propósito e divisão do foco. O Tribunal de Contas não pode concorrer com o gestor público no que diz respeito à discricionariedade do gestor público na escolha do projeto ou de como fazer a política pública. Exato. Só que as instituições, né, as cortes de contas cresceram tanto e têm uma visibilidade que às vezes isso é difícil, porque querem também mostrar Numa a cidade como sua São Paulo, você vive isso contribuição todo dia, né, secretária? todos os dias, a sua contribuição para a política pública. E essa É contribuição, mais realista que o rei. ela é necessária, mas ela tem uns limites, que são os limites da fiscalização. E não da escolha se é amarelo,
se é preto, se é branco. Então, são cuidados, né, do que a gente tem que ter essa atenção. A outra questão é, os gestores públicos ainda contratam com muita timidez porque tem medo. Eles vivem, né, por mais que as cortes de contas tenham tentado afastar isso, tem medo, porque é o seu nome que assina, É o é o seu CPF de cada um. patrimônio, é o Exato. seu dinheiro que vai pagar o advogado, pessoal. Então, a gente tem um colega do Sul que tem um livro, Direito Administrativo do Medo, acho que a Camila deve conhecer, que retrata muito isso, o medo que os gestores públicos têm de contratar. Imagina contratar soluções inovadoras onde eu posso, pela um novo mecanismo, colocar na mesa aqui 3 pessoas e pagar para essas 3 pessoas achar uma solução e depois eu contrato uma delas, por exemplo. Encomenda, é isso aí. Não, o secretário Mondonesi dizia hoje, né? Os sensores colocados nos bueiros são muito caros. E simplesmente foi o dinheiro. Ele falou: olha, foi um dinheiro desperdiçado. Era o que tinha de mais moderno na época. Hoje a gente tem câmeras, cada uma monitora Exato. 7, 8 bueiros, né, com infravermelho para ver se está cheio, etc. Custa muito mais barato, não vai mais ter sensor. Mas eu gostaria de chamar a atenção para que... Ele respondeu uma notificação do E aí Ministério chamar do atenção Tribunal para de que Contas por o isso. barato também hoje não é sempre o mais eficiente. Exatamente. Porque hoje nós também ainda temos o pecado A de crença, sempre na olhar verdade, a a crença, de sempre né, olhar do o menor preço. É. A nova lei de licitação, ela traz esse espaço para você olhar o que é mais eficiente, qual que é a melhor entrega. Só que os gestores públicos têm receio, porque os órgãos de controles, e aqui incluído o próprio Ministério Público, ainda olha para o menor preço como que, se não se passou um pouco mais, aquele ali é o mais custoso ao erário, mas essa análise da eficiência ela é muito difícil de fazer. Então, nós precisamos de um novo momento em que essa cultura ela é transformada para mostrar como é que eu compro mais com eficiência. Vou dar um exemplo. Na prática, as contratações por técnica e preço são baixíssimas em números, baixíssimas. E voltou a previsão. E Na tem 14, a previsão, exatamente. e tem a previsão do melhor desconto, mais atrelado à técnica. Tem a previsão daquilo que é o mais eficiente. Então, ele pode ser o mais caro, mas ele comprova que eu gastei muito mais Curto prazo, médio para prazo, longo contratar prazo, com essa objetivos. sala, mas ela vai dar uma redução de energia ao longo prazo. Então, os gestores estão reaprendendo, né? Sim. Agora, isso vai dar certo se as cortes de contas não olhar para o momento e para as ações deste momento com o retrovisor do passado. Porque se continuar olhando, ela vai aplicar a cultura do passado nessa análise nova e isso não dá certo. E considerando que essa cultura do passado, ela foi extremamente prejudicial para a administração pública, porque nunca na 866 estava escrito que as licitações tinham que ser pelo menor preço. Estava previsto o preço mais vantajoso para a administração. Isso não significa menor preço, mas criou-se uma cultura de menor preço, instalou e ficou buscando o menor preço. Hoje, com a nova lei de licitação, ela busca a eficiência e é o preço mais vantajoso, considerando todo o ciclo de vida, ou seja, o resultado. Hoje a busca o resultado foi eficiente? Porque, por exemplo, na área de tecnologia, se contratava uma solução, ela demorava meses para ser implantada, ela ficava ali consumindo, era um pagamento mensal, e você não conseguia saber se no final, bom, e aí, deu a integração, ela está funcionando, ela está ativa, ela trouxe o resultado esperado? Não sei, porque eu não tinha criado métrica antes para mensurar se ela era, o quão eficiente ela era. E eu ficava pagando Inovação, ela às vezes, é mensalmente. tentativa e erro, né? Não Sim. tem como mudar isso. Qual que é a dica para o gestor público que está perdido? Como é que eu faço? Como é que eu começo? O que eu tenho que ter para desenvolver, para inovar na minha administração? Bom, eu começaria com capacitação dos servidores, né? Usar de recursos tecnológicos e fortalecer a governança. São os caminhos básicos, secretária? São esses, eu já repeti tanto aqui, o investimento nas pessoas continua sendo uma receita antiga que cura as doenças do passado e continua curando as do presente também. E o custo dela não é alto, porque você lidar com pessoas, você nem sempre precisa ter custo alto, você precisa ter investimentos. Investimento, sim, financeiro, investimento de tempo, investimento de reestruturação. Acho que este é um primeiro, né, uma primeira dica. Alguns gestores vão responder que estão ouvindo isso e vão dizer assim: eu não tenho pessoas. A dor hoje do gestor público nos municípios também é
ausência de pessoas. E aí a gente vai ter que olhar a Constituição, olhar as leis que são autorizadas constitucionalmente, quais são os modelos de contratação que hoje eu posso fazer. Eu posso ter parcerias, legalmente falando aqui, as parcerias com o terceiro setor, eu posso ter PPPs, eu preciso saber fazer isso, mas eu posso ter, e isso também supre a necessidade de atuar com inovação. É você reconhecer que nós continuamos sem pernas no Estado para dar solução para todos os problemas públicos. E nós temos hoje que andar ao lado das soluções que o privado também traz. Isso temos que reconhecer, porque não reconhecer isso é girar numa roda que nunca vai ter fim e nunca vai alcançar também respostas aí para essas complexidades do século XXI. Legal, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com vocês duas. Estão sempre convidadas a participar de qualquer atividade da Ancity. E lembrando para você que está aí na sua cidade, que a Ancity também oferece esse suporte para iniciar o seu município pequeno, que ainda não introduziu a inovação como uma das diretrizes de governo. A gente pode ajudar, é só procurar a gente. Daqui a pouco a gente volta com o Smart Gov Sudeste. Valeu!